Moçada, boa noite. Espero que todos estejam bem. No primeiro momento, eu queria dizer-lhes que eu amei a nossa aula de ontem. Foi muito bom encontrá-los, né? Eu estava com muita saudade. Eu achei a nossa aula produtiva em vários sentidos, né? Uma que nós fizemos uma revisão aí, uma recuperação das nossas duas últimas aulas, que servirão inclusive para a elaboração do trabalho, e segundo, porque carinhosamente nós matamos a saudade um pouquinho, mesmo que por meio dessa tela digital, né, da câmera do celular, tá? Mas eu fiquei muito feliz de vê-los e nós vamos fazer isso mais vezes. Inclusive, eu estava pensando aqui se a gente não podia fazer algumas chamadas, né, algumas reuniões, até para debatermos os filmes. Então, às vezes, né, você assistiu o filme e quer fazer um debate, a gente pode entrar, cada aluno vai falando um pouco do que entendeu, e juntos a gente pode construir uma análise reflexiva, crítica bem bacana a respeito aí dos pontos, né, jurídicos dos filmes que nós vamos assistir. Então eu vou convidá-los mais vezes, tá, moçada? Foi muito bom mesmo, viu? Eu estava pensando aqui se nós falamos na aula que eu quero encontrá-los muitas vezes ainda, né? Nós temos aí o segundo, terceiro, até o 10º período para nós nos encontrarmos, mas que se isso não acontecer, né, eu não ser professora de vocês novamente, é uma turma que eu quero levar comigo para sempre. Então eu vou estar presente na vida de vocês, mesmo vocês querendo ou não. Tô brincando, né? Não é não, mas eu vou fazer de tudo para conquistá-los a cada dia, para a gente poder ficar junto, perto e seguirmos juntos. Quero ver vocês crescerem, né? E contem sempre comigo, tá, moçada? Estou à disposição mesmo de vocês. Bom, moçada, a última aula nós ainda falamos sobre interpretação do direito. Na aula que vem, só para já fazer dar uma adiantada no assunto, nós vamos falar sobre relação jurídica. E a relação jurídica é um tema muito interessante porque ele nos aproxima do nosso dia a dia. Como nós vamos falar dessa interação, né, entre as pessoas e o direito, como é que nós nos relacionamos e qual que é a norma protetiva para os casos, para os acontecimentos que nós vivemos. Então, vão ter muitos assuntos que vão estar próximo à nossa realidade, né? Então, eu acho que vocês vão gostar muito, porque é uma preparação para o segundo período. Vocês já vão gostar, porque nós vamos aplicar alguns artigos jurídicos, né, de direito, e vamos poder dar exemplos, por exemplo, até de contratos, né, que a gente venha fazer e que isso estabelece uma relação jurídica entre as pessoas, tá? E outras relações também de família, né, de sucessões, de obrigações, de responsabilidades e assim por diante, tá? Bom, então isso vai ficar para a próxima aula e hoje, para fechar o tema de interpretação do direito, nós vamos falar sobre métodos de interpretação. E essa aula ela é um pouquinho mais árdua, eu vou falar com um pouquinho mais de calma, mas ela é importante, por isso que nós temos que terminar com esse assunto, né? Esse tema que é a interpretação do direito. Bom, nós vamos falar sobre os métodos de interpretação, tá, moçada? E o método que nós vamos falar agora é sobre o método tradicional da escola exegese. Bom, os métodos, né, eles se diversificam em função até da própria prioridade que se atribui aí os elementos de interpretação e também o grau, né, de liberdade conferido aos juízes. O método tradicional, ou também chamado de método clássico, ele se valeu do modelo gramatical que nós estudamos na aula passada, né? E ele foi adotado pela chamada escola de exegese, né? Que se formou aí na França no início do século XIX. Bom, o pensamento predominante da escola era codicista, né?
que era a supervalorização do código. Então, os seus adeptos, eles pensavam que o código, ele encerrava aí todo o direito, né? E que não haveria qualquer outra fonte jurídica, e nem haveria necessidade para ter outra fonte. Então, além do código, o intérprete, ele não deveria pesquisar o direito na organização social, política ou até econômica. A sua função, ela limitava-se ao estudo das disposições legais. Tá? Então, em seu teor, né, o código ele era considerado absoluto, com regras, né, para qualquer problema social. Então, tem até uma máxima que diz: nada havia no social que houvesse escapado aí à previsão do legislador. O código não apresentava nenhuma lacuna. Bom, a ideia, né, norteadora aí da escola de exegese é que se uma teoria não tem as suas raízes nos textos, nem no espírito da lei, então ela deve ser rejeitada, tá? Ao contrário, será jurídica se expressa na letra da lei e nos trabalhos preparatórios. Então, neste caso, deve ser aceita, não se recuando aí diante de alguma consequência, né? E o principal objetivo da exegese era revelar a vontade do legislador, daquele que planejou e fez a lei. Então, a única interpretação correta seria a que traduzisse o pensamento do seu autor. Consequência dos postulados expressos, né, pela escola de exegese foi o entendimento de que o Estado ele era o único autor do direito, pois ele detinha aí o monopólio da lei e do código, né, das leis codificadas. Então, como os tradicionalistas não admitiriam, né, outra fonte normativa, aí a sociedade ficava impedida aí de criar um outro direito, como por exemplo o direito costumeiro. Bom, houve um declínio da escola de exegese, né, no final já do século XIX, e na época em que o Poder Judiciário ele chamou a si, né, a importante tarefa de adaptar os velhos textos às necessidades do tempo. Então, a jurisprudência passou aí a ter um maior prestígio, né? Bom, moçada, a escola de exegese, ela desenvolveu um importante papel, né? Ao longo do século XIX e com ainda frutos que se colhem, nós colhemos até hoje, né? Então ele cumpriu a sua missão, né, no momento da vida do direito. E quando a evolução da ciência jurídica ela superou os seus postulados, desapareceu, né? Mas até os dias atuais nós sentimos aí ainda a sua influência, né, em nossos tribunais. O pensamento codicista da escola, ele tinha esse propósito de garantir, né, o respeito ao Código Napoleão, que era o Código francês, que organizou todo o direito francês. Então, fruto aí de uma grande espera, né, receavam os juristas da época que, se concedidos amplos poderes ao intérprete, o código acabaria destruído. Bom, a doutrina moderna ela já não admite mais os velhos postulados da escola da exegese, né? O dogmatismo legal, né, que consistia aí na tese de autossuficiência, né, dos códigos, já não possui adeptos mais. Então, por mais rigor técnico científico que tenha, o código ele não pode assimilar todos os fatos sociais. Então, por maior que seja a previsão do legislador, muitas situações inapelavelmente, né, escapam-lhe, né, à percepção. Por outro lado, não se faz um código para ter uma vida efêmera, né, rápida. Tá? Os códigos eles duram algumas décadas e é natural, né, que as novas circunstâncias políticas, econômicas e sociais o envelheçam. Tá?
porque tudo vai mudando, né? As mudanças sociais, elas abrem aí lacunas, né? Espaços em branco nos textos legislativos. E o intérprete, com o auxílio dos elementos diferentes, ele deve investigar aí o espírito da lei. Tá? Bom, moçada, o outro método é um método histórico evolutivo. Bom, a doutrina hermenêutica, ela não poderia conformar-se e não se conformou, né, com os critérios formados pela escola da exegese, que mobilizava o direito, né, impedindo aí os avanços da ciência jurídica. Então, a concepção tradicionalista, ela parecia inverter o pensamento de que a cultura jurídica está a serviço do homem. A nova corrente, que surgiu no final do século XIX, ela atribuía ao intérprete um papel relevante. Cumpria ao judiciário manter o direito sempre vivo, atual, de acordo com as exigências sociais. Então não era concebível que o direito ele ficasse aí estratificado, né, na forma e no conteúdo, em velhas fórmulas, né, úteis no passado, mas não mais no presente. Então a nova tese abraçada, ela não visava mais a subversão, né, no direito, mas ao respeito às verdadeiras razões das instituições jurídicas. Então, moçada, o intérprete ele não deveria ficar adstrito à vontade do legislador. A lei, uma vez criada, ela perde a vinculação com seu autor. O cordão umbilical é cortado, né? A lei ela vai ter vida autônoma, independente, e ao intérprete cumpre fazer aí uma interpretação atualizadora. Tá? Então não significa alterar o espírito da lei, mas transportar o critério da época para o presente. O raciocínio se faz pela seguinte maneira. Vamos imaginar que ao elaborar uma determinada lei, o legislador ele contemplou a realidade existente em 1950, né, quando foi promulgada. Se o legislador, elegendo iguais valores e princípios, fosse legislar para a realidade atual, ele teria legislado em uma outra forma, né? Na forma X, na forma Y, tá? Então, o trabalho é apenas de atualização. Claro que novos institutos jurídicos vão surgindo, por isso que eu vou atualizando o direito, né? Então, seguindo tal método, a doutrina francesa, ela acabou criando alguns institutos jurídicos, né? Que nós vamos estudar mais para frente. A teoria da imprevisão, nós chegamos a comentar em sala de aula. O que é imprevisão, né? Que a teoria da imprevisão foi criada há tanto tempo e o que era um fato imprevisível na época que hoje pode ser podem ser outros fatos, né, que sejam aí considerados imprevisíveis. Então a palavra ela passou a ter conceitos abertos, né? Ao longo do tempo ela vai mudando o seu conceito por meio das decisões dos tribunais. O direito, moçada, por definição, ele deve ser um reflexo da realidade social. A gente já falou tanto isso, né? Ora, se a realidade evolui e a lei se mantém estática, né, o direito perde sua força. E em vez de promover o bem social, ele vai criar problemas aí a atravancar, né, o progresso, tá? Então, de certa forma, o poder judiciário ele vai suprir as deficiências do legislativo, que se revelou negligente, né, permitindo aí a defasagem entre a vida e o direito. O judiciário, assim procedendo, ele não cria o direito, porque quem cria o direito é o legislativo e em algumas situações, como é o caso do decreto e da medida provisória executivo, mas a lei é criada pelo legislativo. Mas o judiciário apenas vai revelar novos aspectos por meio da interpretação aí de uma lei antiga. Bom,
Apesar da sua flagrante vantagem sobre o método tradicional, né, não se pode considerar o histórico evolutivo isento de falhas, né, esse método. Porque enquanto orienta os processos de interpretação atualizada, satisfaz também os interesses da ciência e do direito. Outro método é a livre investigação científica do direito. Bom, a teoria da interpretação ela logrou um grande progresso com a livre investigação científica do direito, que é uma concepção, né, de um jurista francês também que se deu ao final do século XIX. O método ele se denomina livre, né, porque o intérprete ele não fica condicionado às fontes formais do direito. E científico, porque a solução ela se funda aí em critérios objetivos, né, baseados na organização social. Então, moçada, o direito ele possui na sua versão duas categorias, que é o dado e o construído. O dado ele corresponde à realidade, né, observada pelo legislador, as fontes materiais do direito, como os elementos econômico, moral, científico, técnico, cultural, histórico, político e etc. E o construído é uma operação logística, né? De lógica, né? Considerada aí o dado que subordina os fatos a uma ordem de fins. Tá? Então, somente depois de haver aí esgotado todos os recursos da lei, analogia, costume, é que ficaria o intérprete livre, né, para pesquisar o modelo jurídico aí na chamada natureza positiva das coisas, né, que consiste na organização econômica, social e política do país. O intérprete, moçada, ele não poderia extrair, né, da sua vontade própria as normas, né, mas ler o direito, né, nos fatos da vida e as regras, né, captadas deveriam estar aí conforme os princípios do sistema jurídico. A livre investigação científica do direito, ela foi mais um passo à frente na evolução da hermenêutica jurídica e por isso alcançou aí uma ampla repercussão. Vamos falar um pouquinho da corrente do direito livre, né? A corrente do direito livre esposou uma doutrina oposta à da exegese, né? Enquanto a exegese ela mantinha o intérprete inteiramente dominado pelo texto das leis, impedindo, né, de adaptarem os dispositivos às exigências modernas, com flagrante prejuízo para a justiça, a corrente do direito livre denominou-se até livre, né? Porque assim deixava aí o intérprete em face da lei, deixava o intérprete livre, né? Diante da lei. Então, o juiz, ao decidir uma questão, ele poderia aí abandonar o texto legal se o considerasse incapaz, né, de fornecer uma solução justa para o caso. Se a lei fosse justa, ela deveria ser adotada e, caso contrário, seria colocada de lado, né? E o intérprete ficaria livre aí para aplicar a norma que julgasse de acordo com os critérios da justiça. Então, na prática, a doutrina exposta, ela seguiria esse procedimento. Diante de um caso concreto, o juiz daria a melhor solução de acordo com o seu sentimento de justiça, né? E posteriormente abriria o código para localizar aí o embasamento jurídico para a sentença. A divisa seria a justiça pelo código ou apesar do código, né? Essa concepção ela era avançada e ia muito além das ideias dos doutrinadores. Então, por ela, o juiz, além de julgar os fatos, ele julgava também a lei, em face aí dos ideais de justiça.
e o juiz possuía aí o poder de marginalizar leis e criar normas para os casos específicos. Então, moçada, a gente termina aqui, né? Tudo sobre interpretação do direito, além dos elementos, os métodos de interpretação e agora esses métodos é, voltados, né, para a ciência jurídica. E na próxima aula a gente volta falando sobre relações jurídicas, que com certeza é um tema que vocês vão gostar muito, tá? Então fiquem bem, assistam todos os filmes se puderem, e vocês vão gostar muito. Sexta-feira nós nos encontramos para mais uma aula aqui gravada no YouTube, mais uma apostila, e vamos nos encontrar mais vezes aí pelo Zoom, tá? Então, um beijo e até bem breve.